A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Shalom Adonai, graça e paz, paz de Cristo. Deus seja louvado, glorificado e exaltado. Quero falar com vocês hoje sobre Davi. Quem não conhece a história de Davi? A história de Davi é uma das histórias mais contadas, da Bíblia. Rei Davi é completo, a história de Davi é completa. E Davi era tido como um rei justo, Ele fazia justiça em Israel. Ele fazia justiça ao povo de Israel. Então aqui está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, que diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei a Ziba. Lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém? Irmãos, eu gosto muito dessa passagem da Bíblia sobre o filho de Jonatas, neto, Mefibosete, neto do rei Saul. Davi fez justiça a Jonatas, que era o melhor amigo dele, Apesar de ele ser filho do rei Saul, mas Jonatas tinha uma amizade muito grande com Davi, que quando o rei Saul, porventura, armasse algo para matar Davi, Jonatas ia até ele e o alertava, para que ele se prevenisse, porque o rei Saul queria matá-lo. Então foi firmada uma amizade muito grande entre Jonatas e Davi. E quando Jonas foi morto ali em batalha, Davi prometeu que cuidaria, da descendência de Saul. Ele fez uma promessa e ele cumpriu. Quando ele perguntou a Ziba, se ainda tinha alguém da casa de Saul que ele pudesse fazer algo. E Ziba disse que tinha Mefibosete ali em Lodebar. O que é Lodebar? Lodebar é o lugar do esquecimento, onde as pessoas eram lançadas ali e ninguém se lembrava mais delas, Porque ele era aleijado. Então as pessoas não se lembravam, Não se importavam, eram esquecidos ali. Mas Davi, porém, se lembrou, de alguém da família de Saul. E quantas vezes nós somos ajudados por alguém? Quantas vezes nós recebemos auxílio de alguém? Porque, irmãos, ninguém vive só nessa terra. Ninguém. Pode ter do bom e do melhor, Pode ser rico ou pobre, financeiramente. Todos nós precisamos um do outro. Ninguém vive só sobre essa terra, ninguém. Tem pessoas que dizem até assim: eu não preciso de ninguém, eu prefiro viver só, eu me basto. Não basta, irmão, não basta. Você precisa do seu patrão,
precisa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, principalmente da família. De que adianta nós cuidarmos das pessoas de fora e dos de casa a gente abandona? De que adianta? Quantas vezes nós pedimos perdão para uma pessoa de fora e não tem coragem de pedir perdão para um da casa, que conhece, que sabe, muitas vezes irmãos que viram a cara, né, para o irmão, o filho que torce a cara para o pai, abandona o pai, a mãe, o primo que não quer falar com o primo e por aí vai. Então, nós não podemos esquecer a amizade é o bem maior e a gratidão, então, nem se fala. Então, Davi teve para com Jonatas gratidão pelo que Jonatas fazia por ele, por guardar, né, a vida dele, porque sempre que Saul queria matá-lo, Jonatas alertava ele. Então Davi honrou essa amizade e mandou buscar Mefibosete. Disse para Ziba buscar Mefibosete. E Mefibosete foi até a casa de Maquir, também que era um grande homem, né? Depois nós vamos falar sobre a vida de Maquir. Então, filho de Amiel, em Lodebar. E aí Ziba foi lá e buscou Mefibosete, filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Então Mefibosete era neto do rei Saul, né? E aí quando Mefibosete chegou, e o rei perguntou quem era ele, e ele disse que era Mefibosete, servo do rei Davi. E olha para você ver, Mefibosete, se quisesse usar, né, o título que ele tinha antes, o pai dele era filho do rei Saul, né, Jonatas era príncipe. Mas não, ele se humilhou diante do rei Davi. Então, irmãos, eu vejo assim, quantas pessoas se acham melhores que as outras. Muitas pessoas vão na igreja e ela se senta ali e ela acha que ela é melhor do que o outro que está ali também. Irmãos, cada um de nós que estamos sentados no banco de uma igreja, nós temos um passado, nós temos uma história. Ninguém foi ali por acaso. Não tem pecadinho nem pecadão, somos todos pecadores. Cada um, se tiver 30 pessoas, são 30 histórias de passado no pecado. E os quais o pecado machucava, feria, entristecia, e a pessoa foi ali para ser liberta, né? E Jesus cura, liberta e salva. Então, irmãos, quando nós estamos na casa do Senhor, o Rei dos Reis, juntamente com os nossos irmãos, para cultuar o Senhor, nós não somos diferentes. E ao sair dali, continuamos a mesma coisa, porque nós somos irmãos em Cristo. Então, irmãos, nós temos que ser gratos uns aos outros. O cristão, ele é a diferença. Então, o rei Davi servia a Deus. E ele tinha a sabedoria de Deus, porque Davi era segundo o coração de Deus. Deus se agradava de Davi, apesar de tudo que aconteceu na vida de Davi. Mas ele se prostrava ao Senhor, se arrependia dos seus feitos. Então, usando de benevolência para com Mefibosete, o rei disse para ele, né? Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Então, irmãos, nós temos que fazer o bem para o nosso irmão. Nós temos que ajudar o nosso irmão. Não adianta sentar num banco de igreja, dar glória a Deus, louvar a Deus, ajoelhar, falar em línguas estranhas e saltar e pular e rolar no chão, se você não faz nada pelo outro. Aonde está? A Bíblia fala assim que a fé sem obras é morta. Irmãos, a Bíblia de capa a capa, quem lê a Bíblia sabe que todos que estão relatados aqui fizeram algo para Deus. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas almas você já ajudou, já viu ali precisando e ajudou? Quantas vezes você se comportou como Ananias?
né? Quantas vezes? Então, irmãos, Davi nos mostra aqui a gratidão. Nós temos que ser gratos para com Deus. E através dessa gratidão nós ajudarmos o nosso irmão. Tirar ele de Lodebar. Quantos irmãos nós nessa hora estão perdidos na droga, na bebida, na prostituição, na tentativa, irmãos, quantos nossos irmãos estão tirando a sua própria vida por não encontrar socorro em ninguém, porque as pessoas não querem parar para ouvir as outras. E ela mesma, essa que não para ouvir a outra, muitas vezes ela quer ser ouvida. Então, irmãos, na igreja nós temos que ter comunhão uns para com os outros. Não pode haver diferença. Tem pessoas que estão na igreja e estão em Lodebar. Dentro da igreja as pessoas estão em Lodebar. E o que nós estamos fazendo para ajudar essas pessoas? Quantos Mefibosete estão dentro da igreja? Jogados, largados, esquecidos. Quando é que nós vamos nos despertar para ajudar essas pessoas? Fazer algo. Porque nós já recebemos de Deus. Agora é hora de nós fazermos para as pessoas, não é? Então, rei Davi, o que rei Davi disse para Mefibosete? Por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E quantas pessoas estão aí nessa hora tramando em tirar algo de alguém? Às vezes uma pessoa lutou a vida inteira para ter algo, mas tem alguém ali olhando como se fosse fácil. É só num passe de mágica e tudo acontece. Mas ela não quer a pessoa, mas ela quer o que ela tem. E quantas pessoas estão pensando nisso? De tomar algo de alguém? Porque ela não tem a capacidade de construir. Ela não tem a capacidade de segurar, né? Segurar para possuir. Mas ela quer o que o outro tem. Ela fica de olho no que o outro tem. Será que ela teria coragem de abrir mão, de restituir alguém pelo que ela tirou? Será que ela teria coragem? Será que nós temos coragem de restituir alguém que a gente tirou algo dela? Aquele dinheiro que você deve para alguém, aquele carro, aquela casa, aquela roupa, aquele sapato. Será que você tem coragem de ir lá e restituir o que você tirou de alguém? Mas o rei Davi, como gratidão a Jonatas, e o rei Davi também amava o rei Saul, né? Quando o rei Saul tinha aquelas crises dele, né? Quem tocava música para o rei Saul era Davi, né? Então, o rei Davi restituiu a Jonatas, né? E ainda disse para Mefibosete, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então, o rei Davi prometeu a Mefibosete que ele sempre comeria à mesa do rei. Então, irmãos, o Senhor está pronto a nos receber, desde que nós obedeçamos ao Senhor, para que nós possamos sentar à mesa do rei. Porque, irmãos, o nosso galardão não é aqui. Aqui nós estamos preparando para receber do Senhor lá, na Jerusalém celestial, não é aqui não. E o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que Ele ainda dá o melhor dessa terra para nós, se nós obedecermos a Ele. Ele dá do bom e do melhor para nós, irmãos. Comida gostosa, casa bonita, carro, Ele dá. Porque o Senhor, Ele é um Pai amoroso. E quando o filho obedece a Ele, Ele nos presenteia. Irmãos, a coisa melhor do mundo que o Senhor tem me dado é saúde. E o que eu peço para o Senhor é saúde. Porque quantas pessoas da minha idade não têm saúde? E eu louvo e glorifico ao Senhor por eu ter saúde. E é o que eu peço ao Senhor, sabedoria e saúde. Para que eu possa ter saúde, sabedoria para ter saúde e saúde para ter sabedoria, não é?
Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, né, que aqui está a noite. E que você venha olhar para os Mefibosete da vida. Que você venha ser grato ao seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, sua tia, seu tio, seu avô, ao seu vizinho. Que você venha ser grato, principalmente ali no meio da sua família, sabendo reconhecer que você é um deles. Como está naquele hino, né? Sou um dos tais, na família. Então que você venha saber retribuir com educação, com amor, com carinho, com gratidão, tudo que você tem recebido até aqui. Amém? E para você que se encontra aí em Lodebar, tira essas certas ideias da sua cabeça. O Senhor não esquece. O Senhor jamais nos esquece, Ele não esquece. Eu falo de mim mesma, muitas vezes eu pensei que o Senhor esqueceu de mim, mas Ele não esquece. Ele nos vê e nos ouve. Amém? Ele é um Pai amoroso, misericordioso, bondoso e digno de toda honra e toda glória. Então, que nós venhamos praticar, assim como o rei Davi praticou a justiça para com Jonatas, né? Cuidando do filho dele, enquanto vida tivesse. E ali Mefibosete passou a comer na mesa do rei. Amém? E Davi restituiu ele todas as terras que eram de Jonatas. Amém? Que você venha restituir, que você venha, que Deus venha, né, restituir tudo que você perdeu. Alegria, paz, família, casamento, que Deus venha restituir na sua vida. Tudo que você pedir, que você necessitar. Mas uma coisa eu te digo, fica na posição que o Senhor almeja para você. A obediência é um prato cheio para que o Senhor venha te recompensar. Amém? Deus abençoe, Deus dê uma boa noite. A paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai. A paz de Cristo, Deus seja louvado, glorificado e exaltado na minha e na sua vida. Amém?